São Paulo, 10 de abril de 2020. Eu sou Miguel Nicoleles e este é mais um episódio do Nicoleles Night News. Boa noite e bem-vindos. Antes de começar a programação de hoje, eu gostaria de fazer uma nota rápida, muito rápida, para reduzir a ansiedade de alguns ouvintes que ficaram extremamente preocupados com o fato que o Estúdio 1 da TV Rádio Big Bang, aqui ao lado, não dispõe de um abajur e de lâmpadas no mesmo estilo ou no mesmo nível, né, dos estúdios profissionais. Para reduzir a ansiedade desses nossos ouvintes, eu decidi mudar as transmissões de hoje e provavelmente as próximas para o Estúdio 2, onde eu comecei essa série. Então fiquem tranquilos, como vocês podem ver, tem abajur e lâmpada aqui. Bom, como é sexta-feira, eu resolvi que seria bom dar uma pequena pausa na sequência de más notícias e tragédias e preocupações que abundam pelo mundo nesse momento, uma vez que todas essas informações estão disponíveis prontamente para todos os ouvintes em múltiplos canais. Eu só queria dizer, fazer uma nota rápida sobre os trabalhos do nosso Comitê de Combate ao Coronavírus, do Consórcio do Nordeste. Nós, evidentemente, não paramos hoje, continuamos a trabalhar. Tivemos uma expansão do Boletim 3, que se encontra no nosso site www.comitecientifico-nordeste.com.br. E eu gostaria também de dizer a vocês que eu estou muito feliz porque nessas primeiras 24 horas do Projeto Mandacaru nós recebemos mais de 500 e-mails de potenciais colaboradores. Eu queria agradecer demais a vocês. Nós estamos dividindo todos esses e-mails em classes, em grupos, para organizar os nossos trabalhos. Nós ainda continuamos, ainda precisamos da ajuda de vocês. Nós precisamos de mais virologistas, mais epidemiologistas, mais matemáticos. Temos uma necessidade muito grande de aumentar o nosso grupo de jornalistas voluntários, profissionais da comunicação, para criar realmente uma área de comunicação. Eu queria também pedir a vocês que são artistas digitais, artistas plásticos, eu tive essa ideia nessa madrugada de criar memes, GIFs, uma série de artefatos gráficos digitais para que a gente possa combater nas redes sociais e no nosso site toda essa enxurrada de fake news que está invadindo os meios de comunicação. GIFs e memes hoje em dia, pequenos vídeos, são a coisa mais fácil, mais direta de se comunicar com a população, principalmente a população mais jovem. Então eu vou pedir para vocês, para a gente criar um departamento no Projeto Mandacaru de criações gráficas digitais, para que a gente possa rapidamente, instantaneamente responder com um meme ou com um GIF algum absurdo que seja publicado. Bom, o que eu queria me ater mais hoje, depois desse breve relato, é que, curiosamente, eu já falei disso, mas eu gostaria de expandir, porque eu acho que é uma coisa importante de falar, principalmente numa sexta-feira, onde está todo mundo cansado e precisa relaxar, que foi preciso uma pandemia desta magnitude, um ataque frontal à humanidade em pleno século XXI, para que a maioria dos países ocidentais e boa parte, né, do mundo, com algumas poucas exceções, parasse e começasse a decidir, ou começasse a ver novamente a relevância do conhecimento sério, né, da coleta de informação e a geração de conhecimento de alto nível e da ciência. É incrível parar para refletir sobre isso numa era onde todos nós estamos cercados de tecnologias as mais avançadas possíveis, de que foi preciso uma guerra declarada por um inimigo invisível, minúsculo, nanométrico, mas que nos ameaça de maneira quase definitiva, para que nós todos parássemos para refletir como é importante adquirir conhecimento de qualidade, como é importante praticar a ciência de alto nível. É uma questão de sobrevivência para a nossa espécie. E os nossos antepassados sabiam muito bem disso. Apesar da ciência, como a gente fala, né, o modo moderno de falar sobre ciência ser atribuído aos gregos, aos geniais gregos do século V, aliás, como dizia o matemático e filósofo Bertrand Russell, os gregos foram absolutamente geniais enquanto eles duraram, porque aquele período durou apenas
um século. Enfim, apesar da ciência ter sido estabelecida no modo moderno de se falar só com os gregos do século V, e eu devo dizer a filosofia, a matemática, a tragédia, ou seja, os gregos eram bons, eles eram bons. A busca do conhecimento vem desde a era pré-histórica. O reconhecimento da nossa espécie, ou de membros da nossa espécie, de conhecimento é vital para a nossa sobrevivência, pode ser inferido desde os desenhos nas cavernas da pré-história, no Paleolítico Superior, na Europa, na França e na Espanha, nas grandes pinturas rupestres dos Homo sapiens que viveram na Europa no último período de glaciação, que retrataram nessas paredes um sumário do conhecimento do mundo natural que era fundamental para a sua sobrevivência. Com o advento da linguagem, evidentemente, isso foi fundamental para a comunicação, porque antes todo o conhecimento de um ser humano ficava restrito apenas aqui, no nosso cérebro. E quando esse ser humano morresse, todas as suas memórias, toda a sua experiência de vida era perdida. Mas a linguagem oral permitiu que nós criássemos o que eu chamo de brain nets, essas networks de cérebros que foram responsáveis pela transmissão de tudo que nós somos, de tudo que nós aprendemos. Mas vamos avançar. No século VII, evidentemente, eu estou pulando milhares de anos de civilização dos egípcios, dos mesopotâmios, mas eu queria dizer que a atividade de agrupar conhecimento, de coletar e de pôr em meios permanentes faz parte da nossa história há quase 4 mil anos, ou mais até, 4 mil anos da nossa história. Mas, por exemplo, no século VII, o último grande imperador assírio, na cidade de Nineveh, que seria destruída algumas décadas depois, o nosso querido amigo Assurbanipal II criou a primeira grande biblioteca que se tem notícia. Com tabletes de argila escritos em linguagem cuneiforme, ele registrou mais de 30 mil, ele acumulou mais de 30 mil tabletes desses, entre os quais figura o tablete que conta o primeiro grande mito da humanidade, o mito de Gilgamesh. Então os assírios já sabiam, como os egípcios, como os persas, como os ictus, como os mesopotâmios, que acumular o conhecimento era importante. A gente fala da Biblioteca de Alexandria, mais tarde criada por um dos generais que herdou o reino de Alexandre o Grande e que criou a dinastia ptolomaica lá no Egito, mas ela não é a única biblioteca da antiguidade, pelo contrário, nem a primeira. Nineveh é uma das mais antigas. A biblioteca de Pérgamo, da onde a minha família vem, na Ásia Menor, é outra grande biblioteca dos tempos antigos. Para vocês verem como o conhecimento era algo absolutamente essencial nas civilizações que nos antecederam, o rei Filipe da Macedônia, preocupado com a criação do seu herdeiro ao trono, um certo Alexandre, contratou um certo Aristóteles, que tinha sido aluno de um certo Platão, para ser o mentor do futuro imperador da Macedônia que conquistou meio mundo. O imperador da Macedônia teve como tutor um dos maiores filósofos da história. E não é à toa que, nas suas andanças pelo mundo, conquistando o meio mundo, Alexandre o Grande carregava 3 objetos pessoais que ele carregava consigo e deixava ao seu lado na cama, onde ele dormia de campanha, evidentemente, ou nos palácios, onde ele dormia todas as noites. Embaixo do travesseiro, ele colocava o primeiro desses objetos, uma adaga, porque ele sabia como o pai dele tinha sido morto, e ele nunca imaginou ser vítima de uma morte soturna no meio da noite sem estar armado para se defender. Bom, isso todos nós podemos entender. Mas do lado, na sua cabeceira, Alexandre carregava uma caixinha de madeira da Macedônia e dentro ele carregava nada mais, nada menos do que uma cópia da Ilíada, com anotações de ninguém mais, ninguém menos do que o seu mentor intelectual, Aristóteles. Ou seja, um dos maiores conquistadores da história da humanidade, todas as noites lia uma passagem da Ilíada com pequenas observações de Aristóteles. Colocava na caixinha, ia dormir com a mãozinha na sua adaga e no dia seguinte partia para conquistar meio planeta. Como o mundo mudou.
como o mundo mudou. Eu não vou nem falar para vocês de Alexandria, isso precisa ser um Nicoleles Night News especial, porque Alexandria mora no meu coração. Nem vou falar para vocês de que a única razão que nós hoje podemos ler Platão, Aristóteles, as tragédias gregas, porque nós temos a matemática dos gregos, é porque durante o período da Idade Média, a primeira porção da Idade Média mais obscura, onde todo mundo esqueceu o que os gregos tinham trazido para a humanidade, foram os muçulmanos, mais precisamente os árabes muçulmanos, que permitiram a preservação de toda a produção intelectual grega que iria sucumbir. Parte dessa produção grega foi preservada em Constantinopla, quando o Império Romano se dividiu entre o oeste e o leste. Constantinopla tinha sua biblioteca, mas a vasta maioria da produção intelectual grega na ciência, na matemática, na filosofia, tudo o que vocês possam imaginar, foi salva pelos intelectuais muçulmanos que tanto no Califato Umayyad, que criou o Califato de Córdoba e Toledo, lá na Espanha, isso, os mouros que a gente ouvia falar na escola, os bárbaros mouros, criaram mesquitas onde judeus, cristãos e muçulmanos podiam conviver pacificamente. Na sexta-feira era o dia dos muçulmanos, no sábado era o Shabá dos judeus e no domingo era a missa dos católicos, em Córdoba. Pensem só nisso, que brincadeira. Do outro lado, os rivais dos Umayyads que ganharam a batalha, a revolução dos Abasídios, basicamente decidiram criar uma cidade nova, chamada Bagdá, em 762 depois de Cristo. E no século VIII e IX, transformaram Bagdá no centro científico, intelectual e filosófico do mundo. Porque em Bagdá foi criada a Casa da Sabedoria, onde você tinha não só uma das maiores bibliotecas jamais criadas da história, mas o fluxo contínuo de cientistas, astrônomos, matemáticos da Ásia Central, de pequenas sementes que foram deixadas pelas conquistas de Alexandre o Grande, porque por onde Alexandre o Grande passava com a sua Ilíada, ele deixava um grupo de estudiosos gregos para interagir com os estudiosos da Ásia Central e foi deixando pequenas sementes para criar grandes centros de cultura, de astronomia e de matemática. Um dia eu vou contar para vocês a verdadeira história da Rota da Seda, porque ela não era uma rota só de tecidos e mercadorias e dinheiro, ela era uma rota de conhecimento, de cartas de matemáticos, de teoremas, de fórmulas, de tentativas de explicar o mundo e o universo que nos cerca. A Rota da Seda unia as mentes dos cientistas de Merv, no Turcomenistão, de Bukhara e Samarcanda, no Uzbequistão, com os astrônomos de Nishapur, um deles conhecido como Omar Khayyam, que além de poeta, era um dos maiores matemáticos, ou foi um dos maiores matemáticos da antiguidade, o primeiro a solucionar geometricamente equações cúbicas, aquela que vai o 3, o x a terceira. Eu estou falando de um conhecimento que era uma moeda de troca tão poderosa como qualquer outra atividade da humanidade. Não é à toa que Arquimedes foi responsável pela defesa da Sicília. Infelizmente, quando os romanos conquistaram a Sicília, o centurião-chefe romano disse para um soldado raso: "Eu preciso da cabeça de Arquimedes." Infelizmente, o soldado era um paisano que não entendeu bem a história. Quando ele encontrou Arquimedes escrevendo equações na praia da Sicília, ele pegou a espada e cortou a cabeça de Arquimedes e trouxe para o chefe. E o chefe teve que falar: "Eu não queria só a cabeça de Arquimedes, eu queria ele inteiro, eu queria entender o gênio Arquimedes." Pois bem, Alexandre o Grande, os romanos, todo mundo pensa que nós estamos falando só dos eleitos pelos deuses do Olimpo. Não, 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 não. Quando Gengis Khan espalhou os seus exércitos para conquistar meio mundo, chegando até as portas da Hungria e parando na Palestina, Gengis Khan, que
conta pra gente, né? Ele e Kublai Khan contam pra gente na escola esses loucos mongóis que trucidavam gente, pá! Gengis Khan, quando conquistava qualquer cidade, a primeira coisa que ele fazia era agregar na sua corte os astrônomos, os matemáticos, os filósofos e os religiosos. Porque na cultura religiosa dos mongóis, que era chamada The Big Sky, o grande céu, o ecumenismo era a regra. Não havia perseguição religiosa na corte de Gengis Khan nem de Kublai Khan. Ele tinha um vizir muçulmano, ele tinha consultores judeus, ele tinha intelectuais cristãos e ele tinha astrônomos árabes que faziam as predições necessárias para o Império Mongol criar as suas batalhas. Eu não preciso dizer para vocês, porque vocês todos sabem que Leonardo da Vinci, o gênio Leonardo da Vinci, talvez o maior gênio de todos os tempos, não ganhava vida só pintando. Leonardo da Vinci era um engenheiro militar que ganhou a vida fazendo ciência a pago dos duques de Milão, que lhe pagavam fortunas para construir máquinas de guerra. Pois bem, o conhecimento também ficou claro, a importância do conhecimento também ficou claro na queda de Constantinopla em 1453, que mudou o mundo, quando o sultão Mehmed II finalmente conseguiu destruir o último bastião do Império Romano, que, por coincidência, tinha a grande biblioteca imperial. Pois bem, Mehmed, que conquistou Constantinopla em 1453, quando se deu conta que depois de gerações de imperadores otomanos, ele era o eleito, era um jovem, foi o eleito a romper as muralhas que Justiniano havia construído para defender o Império Romano de todos os seus invasores, a último bastião do Império Romano. A primeira coisa que Mehmed II fez foi entrar na Bastilha Santa Sófia e decretar que ela seria agora uma mesquita, e no momento seguinte se deleitar na Biblioteca Imperial Bizantina. Como nós mudamos? Como nós mudamos? 6 séculos depois da queda de Constantinopla, foi preciso uma pandemia mundial para o mundo descobrir que o maior bem da humanidade, aquilo que vai lhe permitir preservar a sua espécie e civilização, aquela que nos defende de todas as abstrações mentais deletérias que os nossos cérebros criam e que nos levam ao abismo da destruição, quem diria que 6 séculos depois que Mehmed rezou na mesquita de Santa Sófia convertida e penetrou na Biblioteca Imperial Bizantina, que nós tenhamos ainda que convencer o mundo moderno que sem o acúmulo do conhecimento e sem a ciência, não há esperança para a nossa espécie. Aqui, do Projeto Mandacaru, criado nessa sala de estar, e por mais de 500 brasileiros que hoje nos escreveram e que querem compartilhar todo o seu conhecimento acumulado por vidas dedicadas à ciência, à literatura, à arte, tudo que faz a humanidade ser o que é de verdade, a essência da condução humana, eu digo a vocês, a primavera vai voltar. Boa noite.